Você já tinha ouvido falar em hipnobirthing? Pois é, saiba que este é um método que pode contribuir para um parto gentil e amoroso. Assim nos fala a fisioterapeuta Lúcia Desiderio, que vem trazer esse tema com bastante amorosidade e propriedade. A palestra está incrível. Vamos lá? Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao SUFEMI, o Simpósio Online de Saúde Integrativa Feminina, e a essa palestra em especial sobre a possibilidade de um parto gentil e tranquilo com o hipnobirthing. Eu sou a Lúcia Desiderio Junqueira, sou fisioterapeuta, doula e atualmente a única instrutora de hipnobirthing aqui no Brasil, e é por isso que eu vim contar para vocês um pouquinho sobre esse método de preparação para o parto que eu trouxe para cá, e sobre a forma com que ele tem ajudado também agora as brasileiras a parirem de forma bem segura e tranquila. Eu sei que a palavra hipnose, que é um pouquinho já do próprio nome do método, assusta um montão de pessoas, né? Então eu vou tentar explicar para vocês como realmente funciona a hipnose, como ela pode te ajudar ou ajudar seus amigos, familiares, clientes, e como que ela se encaixa como uma das ferramentas que a gente disponibiliza nesse método. É algo que eu tenho feito com muito prazer ultimamente, então para mim é um prazer muito grande eu estar falando aqui com vocês sobre isso hoje. Eu vou aproveitar também para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com as famílias que praticaram o método e que eu acompanhei no parto. E espero que isso tudo inspire vocês todos e que vocês reforcem a crença dentro de vocês de que o parto pode ser sim um momento de muita alegria, de tranquilidade, uma celebração para a família toda. Vou começar, não tem como, tem que contextualizar um pouquinho o cenário da obstetrícia atual no Brasil, que é um cenário não muito legal. Na realidade, hoje nós somos os campeões mundiais de cesariana e esse não é um título, um troféu muito bacana de se ter. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes sobre isso com vocês, porque isso tomaria até muito mais tempo do que o tempo desta palestra. Mas é importante vocês saberem que isso não é legal porque envolve muitos riscos à saúde e à vida da mãe e do bebê. E que isso é o contrário, justamente por causa desses riscos, isso é o contrário do que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? E, portanto, é o contrário do que se pratica em todos os outros países do mundo. Mas, por que eu comecei falando sobre isso, se na verdade eu nem vou me aprofundar muito nesse assunto? Simplesmente porque foi sabendo desses números alarmantes e perigosos de cesariana no Brasil, e principalmente da causa desses números, é que eu comecei a me interessar mais e mais por esse método, que eu vou gastar um tempinho aqui falando com vocês. Foi em função de saber que a maioria das mulheres começam a gestação desejando um parto normal e acabam terminando a gestação numa mesa cirúrgica, que eu pensei que a gente precisa de alguma ferramenta, alguma estratégia para dar uma mudada nesse cenário. E até de saber que muitas das mulheres que consideram a cesariana como primeira opção desde o início da gestação, fazem isso simplesmente porque elas foram vítimas de violência obstétrica em um primeiro parto ou em partos anteriores, ou porque elas têm as referências negativas das experiências das suas mães, das amigas, mulheres que sofreram violência obstétrica em outras circunstâncias, ou que sofreram muito com o trabalho de parto e parto, né? Então, na verdade, a maioria são mulheres que de alguma forma são invadidas pelo medo iminente de parir, pelo medo de sofrer, de sentir dor, né? E acabam, por isso, muitas vezes abandonando o desejo o direito de parir naturalmente, né? Então, foi por causa disso que eu corri atrás de soluções para ajudar as mulheres a se conectarem mais com seus bebês, a se conectarem com as suas famílias, com seus corpos e a passarem a rejeitar essa solução que teoricamente é mais indolor, é mais fácil e é mais tranquilo, né? Foi
pensando que todas as mulheres precisam ter acesso à informação de qualidade no que diz respeito ao parto e nascimento, mas pensando também que todo mundo tem que ter acesso a ferramentas que possam ajudar as pessoas a correr atrás dos seus reais desejos e direitos, né? Pensando em que as pessoas têm que ter mais experiências felizes de parto, e assim é que elas vão conseguir ter uma experiência mais tranquila de pós-parto, mais feliz de pós-parto, desde o comecinho, desde aqueles primeiros momentos que o bebê ainda é muito novinho, para que as pessoas e as famílias se sintam verdadeiramente família desde o momento da concepção do bebê, que é na verdade quando a família começa, né? Quando o bebê já começa a absorver tudo o que está ao entorno dele, desde o seu ambiente, os sentimentos e sensações das pessoas que estão em volta dele, fazendo parte da vida. Então foi pensando em tudo isso, pensando em bebês nascendo de forma mais gentil e tranquila e possibilitando eles se tornarem seres humanos gentis e tranquilos, é que eu fui correr atrás dessa ferramenta que hoje eu considero muito legal. Então, até parece que eu estou exagerando um pouco, falando sobre essa importância toda da gestação, de um parto gentil e tranquilo para a constituição de uma família e de um ser humano bacana e legal e tranquilo. Mas esse não é, na verdade, um conceito novo, não é algo que eu estou introduzindo. A gente tem certeza que os sentimentos e as sensações são muito importantes no parto e na gestação. Então, o fato de você não ter uma sensação ruim durante o parto, ou mesmo o fato de você conseguir não alimentar os seus medos sobre o parto ou outras coisas durante a gestação, é realmente muito importante, né? A gente tem hoje em dia muitos psicólogos, cientistas e outros estudiosos pesquisando esse tema, e eles têm demonstrado através de diversos estudos que as emoções e as sensações são realmente a química do sangue da gente, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a mãe passa por uma situação estressante, ela acaba liberando uma série de hormônios que avisam para o bebê que ele precisa se defender daquilo. Então ele entra num modo de proteção e para de desenvolver o cérebro, ou para de crescer exatamente nesse mesmo momento, né? Por isso é importante que a mãe consiga reverter essa situação de estresse, esse momento de estresse, para que tudo flua, consiga fluir naturalmente. Não é à toa que a primeira recomendação dos obstetras, quando se observa um bebê com baixo peso, com um percentil de crescimento abaixo do esperado para a idade gestacional dele, a primeira recomendação dos obstetras sempre é repouso. Não é um repouso exatamente de atividade física que a mãe está fazendo, mas um repouso para permitir uma mente mais tranquila, né? Para que a mulher não esteja tão estressada. Que muitas vezes as atividades, as demandas, quando são muito intensas, é isso que elas acabam gerando para a gente, né? Estresse. Então, os obstetras sempre recomendam repouso, reconhecendo que isso realmente faz diferença no crescimento e desenvolvimento do bebê e da criança. A nossa personalidade é formada mais no útero do que em qualquer outro período da vida, e isso é algo que tem sido provado bastante nesses estudos acerca da gestação e do nascimento. E a gente sabe que a experiência do nascimento para o bebê define muitas coisas na vida dele, né? Ele tem uma memória celular importante, uma memória corporal, que ele vai expressando sempre, mesmo desde antes dele ter palavra, mas de alguma forma essa experiência do nascimento está sempre presente na vida dele, e de alguma forma ele está expressando e se expressando sobre isso. Então é realmente muito importante a gente pensar na gestação e no parto, né? E no impacto que os sentimentos da gestante e de quem está em torno têm sobre o parto, naquilo que você alimenta ou deixa de alimentar, o impacto que isso tem no parto, né? A gente sabe que é muito importante.
E aí eu vou citar uma fala da Ana Cris, a famosa e super competente parteira aqui de São Paulo, que fala sobre essas questões, né, como isso influencia a experiência do parto no nascimento. É muito interessante, ela diz assim, que o parto não dói só de contração. No parto não parimos apenas a criança, mas também tantas dores acumuladas. Parimos tensões, tristezas, repressões, raivas, abandonos, traumas e outras histórias. Isso explica em parte porque é tão fácil para algumas e tão intenso para outras pessoas. Ela diz, se eu pudesse dar um conselho para lidar com as contrações seria: tente parir as suas dores antes do parto do seu bebê. Eu acho muito interessante porque isso realmente vincula como que as sensações e os sentimentos estão relacionados com a forma, né, o processo de nascimento e de dar à luz, né? E o problema é que para a maioria de nós isso não é realmente uma tarefa fácil, né? Parir as dores antes do nascimento do bebê, ou mesmo identificar quais são as nossas dores, as nossas questões, saber o que fazer exatamente com elas para que a gente consiga libertá-las e não tê-las influenciando negativamente a experiência do nascimento, né? E é por isso, é exatamente aí que entra o poder da hipnose. Para esse cenário de dor, de medo, consciente ou não, como eu vou falar mais pra frente, mas é para esse cenário que a hipnose serve, né? Que ela vem para ajudar, para agregar e para otimizar a experiência das pessoas. Então vamos falar um pouquinho de hipnose antes de eu entrar no método. Sem buscar muito lá atrás, a primeira coisa que vem à mente de vocês sobre hipnose, assim, tentem pensar o que é hipnose, tente lembrar rapidamente o que é hipnose. Tenho certeza que a maioria de vocês pensou, a primeira coisa que veio à cabeça foi aqueles programas de auditório em que as pessoas que têm um voluntário lá no palco, com alguém hipnotizando com um pêndulo ou com um relógio, ou mesmo dorme, né? Essa geralmente é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de hipnose. Mas na verdade isso não tem muito a ver com a hipnose e não no conceito que a gente utiliza. A gente imagina que hipnose é algum poder que alguém tem sobre outra pessoa, mas na verdade não é isso. Hipnose nada mais é do que uma sugestão. Uma sugestão que é dada a uma pessoa que é capaz de alterar de alguma forma o seu pensamento, o seu cérebro, né? E ela é capaz de alterar o cérebro da pessoa não por causa do tom de voz que ela é dita, ou por causa do momento em que ela foi dita, ou pelo poder que tem a frase ou as palavras que a pessoa usou, mas simplesmente porque a pessoa que recebe essa sugestão decide colocar essa sugestão em primeiro plano e aí ela desencadeia uma série de reações físicas e químicas que alteram o cérebro, que consequentemente alteram o corpo. Então, o corpo em si funciona sempre como um robô da mente. Ele reage quimicamente a cada pensamento que passa pela nossa mente. E esse é um conceito bem comum, assim, bem batido. Todo mundo já ouviu falar de alguma história sobre isso, desde de que é possível a gente morrer congelado sem sentir frio, é possível, e acontece com uma certa frequência, pessoas que sofrem acidentes graves, mas que estão preocupados com um familiar ou um ente querido próximo, estão sangrando bastante, por exemplo, e nem estão sentindo dor, elas estão em estado de choque, ou elas estão colocando em primeiro plano a atenção a uma outra pessoa mais importante, ou a situação, antes mesmo delas sentirem dor, né? Esse é um conceito bem comum, assim, né? A maioria das pessoas já consegue imaginar isso. Quando a gente fala, porque o corpo é um robô da mente, parece que é alguma coisa muito diferente, mas isso a gente vê acontecendo todo dia. Como quando a gente imagina
um prato de comida que a gente gosta muito, automaticamente a gente já começa a salivar, mesmo sem o prato de comida estar ali na frente da gente, né? É uma reação química, física, que acontece automaticamente, como uma reação àquele pensamento que passou pela nossa mente. Então o corpo é isso, ele é um robô da mente, sempre. E age de uma forma rápida também, né? O que algumas pessoas acabam confundindo é que pode ser qualquer coisa que passe na sua cabeça, consciente ou inconsciente. Então, quando a pessoa vai lá no palco, naquele programa de auditório, o que ela está fazendo é que ela está escolhendo colocar a sugestão que foi dada para ela em primeiro plano. Ela está querendo ser hipnotizada, ela está querendo fazer parte da brincadeira. Então, isso é uma escolha que ela faz conscientemente de comandar o corpo pelo poder do pensamento. E um conceito ainda um pouquinho mais profundo, mas que também não é novidade, se vocês ficarem atentos, tem saído muito artigo, muita reportagem sobre estudos feitos exatamente sobre esse conceito. O conceito de que a mente também controla e altera o cérebro da gente, altera fisicamente e quimicamente o cérebro. Então são aqueles artigos que a gente vê falando sobre o poder da meditação, de aumentar uma certa atividade cerebral ou diminuir, e outros artigos e reportagens relacionados, né? Para exemplificar, eu gosto sempre de citar 2 estudos que foram feitos que falam bastante sobre isso, assim, sobre esse poder da mente, de você conseguir imaginar. Na verdade, o que acontece é que quando a gente imagina alguma coisa, o nosso cérebro ele se confunde, ele não sabe que você está imaginando e que é diferente de fazer, se você capricha mesmo na imaginação. Então, por exemplo, se eu dissesse para você agora imaginar um copo de água, fecha os olhos e imagina um copo de água, mas um copo de água de verdade, assim, imagina bem caprichado. Você caprichar na sua imaginação, o seu cérebro realmente não vai saber se você está vendo um copo de água ou se você está só imaginando. Ele não sabe, ele se confunde mesmo com isso. E é por isso que acaba alterando muitas coisas no cérebro, só o poder da imaginação, né? O poder da mente. Então, os estudos que eu gosto de citar, que eu acho que são bem interessantes, ilustram bastante isso, com alguma proporção para o corpo. Um deles foi feito com idosos, em que foi proposto para eles, imaginem que eles tinham 19 anos de idade. E aí eles tinham que imaginar isso por uma semana, mas imaginar de verdade, bem caprichadamente. E o que se notou ao final de uma semana é que esses homens idosos, eles tinham melhorado a acuidade visual deles, eles enxergavam melhor ao final dessa uma semana. E além disso, a postura corporal deles, o alinhamento postural deles melhorou também, no final de uma semana só de imaginação. Quer dizer, é bem potente, né? O poder da mente, como que ela altera o nosso cérebro, né? Como que foi mandada a informação de que eles eram diferentes e realmente teve uma reação física e química rápida, né, no corpo. Assim como outro estudo também que eu gosto de citar, que fizeram com 2 grupos de pessoas sobre ganho de massa muscular. Então, um grupo de pessoas realizou um treinamento de atividade física para ganho de massa muscular durante algum tempo, e ao final do estudo foi observado que eles realmente conseguiram aumentar a massa muscular em 30%. E um outro grupo ficou só imaginando esse treinamento. Eles ficaram realmente imaginando que eles conseguiam aumentar a massa muscular com um treinamento específico, mas só mentalmente imaginando tudo isso. E o interessante é que se observou para esse grupo um aumento de 22% da massa corporal.
da massa muscular. Então, só com o poder da mente, né? É bastante coisa, é muito incrível, é muito bom a gente ver o quanto que a gente tem realmente o poder, né? A gente vê isso muito. Esses são exemplos mais claros e que deixam a gente mais impressionados, mas isso está ao alcance de todo mundo o tempo todo mesmo. Então, é possível a gente mudar os nossos corpos e os nossos cérebros, né, o tempo inteiro. Eles são adaptáveis, eles podem tudo isso, né? E a nossa mente com isso é quem está precedendo a nossa realidade, é ela que diz o que vai ser, qual é o próximo passo. Então, eu sou idoso, mas eu imagino que eu sou mais jovem, é isso o que vai fazer a minha realidade, vai me mudar fisicamente tudo isso, né? Vale a pena a gente treinar a nossa mente para mudar fisicamente aquilo que a gente deseja. A gente pode reesculpir um corpo com um programa de exercícios, por exemplo, assim como a gente pode reesculpir o nosso cérebro com um programa de imaginação, de alguma coisa relacionada àquilo que a gente quer mudar. E é assim, a gente pode reesculpir o nosso cérebro para começar a imaginar que a gestação e o parto podem ser saudáveis e tranquilos e sem intervenção, que pode ser natural. É com um treinamento cerebral que a gente vai conseguir isso. Então, o relaxamento que a gente está até acostumado a ver relacionado à hipnose, né? A pessoa geralmente está numa posição de mais relaxamento, tem muitas vezes uma música de fundo, ou simplesmente a pessoa vai ficando, a gente vai vendo que ela vai ficando hipnotizada, vai ficando mais relaxada. Isso, na verdade, só está associado ao fato de que, com o relaxamento, a gente acessa um nível de ondas cerebrais que facilita essas alterações no cérebro e no corpo, mas ela não é necessária. Ela pode ser. Então, quando a gente vê geralmente esse tipo de hipnose, é isso que a gente está vendo, usando do relaxamento para atingir essa alteração mais rápida, mais fácil. Mas é o que eu falei, a hipnose é mesmo uma lente de aumento, né? É algo que você decide colocar foco e a partir dali você começa a mudar as coisas, né? Então, é algo que a gente faz o tempo inteiro, você não precisa necessariamente estar relaxado, isso facilita, mas você não precisa, e a gente faz isso o tempo inteiro. A gente põe uma meta e a gente vai indo ali, parece que a gente nem vê todos os problemas que vai tendo pela frente, e a gente colocou aquilo como nossa meta, como nosso objetivo, e vai indo, né? E vai colocando as outras coisas para trás, não vai percebendo tantas coisas, a gente vai formando a nossa realidade a partir daí. É por isso que toda a hipnose é uma auto-hipnose. A gente fala que é sempre uma auto-hipnose porque é sempre da pessoa que recebe a sugestão ou que elabora para si mesma a sugestão o poder de aceitá-la ou não. E principalmente a ação de colocá-la em primeiro plano ou não, né? Então, é errado a gente pensar que um parto que envolva a hipnose é um parto que alguém vai chegar e vai hipnotizar a pessoa, ela vai ficar inconsciente e vai, de repente, perder a experiência dela de parto, porque ela estava hipnotizada, estava lá acessando um outro plano corporal, um outro plano cerebral, e nem se deu conta do que aconteceu. É errado a gente pensar isso, porque na realidade, se a pessoa aceitou a sugestão, foi ela que aceitou, ela está ativa o tempo inteiro e consciente o tempo inteiro da escolha que ela está fazendo. Isso é muito importante. Eu não tenho como forçar ninguém a aceitar a minha sugestão. Isso é algo que vem da pessoa mesmo. Por isso que toda a hipnose é realmente uma auto-hipnose. E uma outra coisa muito importante da hipnose, para a gente fechar um pouquinho essa história e poder começar a entrar no método em si, é o fato de que para a pessoa ser hipnotizada, para que essa sugestão que ela vai receber, ou que ela, principalmente a que ela vai receber, funcione, ela precisa ter o conhecimento daquilo que vai ser dado na sugestão.
Então, ela precisa conhecer, ela precisa ter de alguma forma isso dentro dela. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu falar para vocês agora, imaginarem que vocês são um bebê, isso é uma sugestão e pode ser uma hipnose. Se eu falar isso para vocês agora, imaginem que vocês são um bebê. Todo mundo consegue imaginar, né? Mesmo que você não queira fazer isso agora, mas você consegue imaginar. Se você quiser imaginar, você consegue imaginar como que é um bebê, o que ele faz, quais os barulhos que ele faz, qual é a posição que ele geralmente fica, como ele se movimenta. Isso todo mundo sabe, né? Mas se eu falar para vocês agora, imaginarem que vocês são pitanguros, ninguém vai saber, né? É uma palavra que eu acabei de inventar, ninguém consegue imaginar o que é esse animal, por exemplo, ou esse objeto. Se você não sabe o que é, fica muito difícil você imaginar, fica difícil você alcançar aquilo e com isso se transformar fisicamente, quimicamente, né? Então, sempre o conceito da hipnose ele tem que já ser conhecido para a pessoa que vai utilizar a hipnose. Não tem como eu imaginar uma coisa que eu não sei o que é. Então, eu nunca vou alcançar alguma coisa que eu não imagino. E é por isso mesmo que na nossa cultura de muitas histórias tristes sobre parto ou sofridas e tudo mais, é por isso que muitas vezes fica difícil pra gente conseguir imaginar que com a gente vai ser mais gostoso, mais tranquilo, que vai ser legal, né? Esses mitos que vêm sendo propagados através dos tempos sobre a gestação inteira, sobre o parto, essa coisa de cordão enrolado no pescoço, de que o parto normal é muito sofrido, é dolorido, ou mesmo que ele é arriscado. Todos esses mitos fazem com que a gente realmente acredite que é assim, que é difícil. Na verdade, todas essas histórias, que acabam sendo a maioria do que a gente escuta, principalmente quando está grávida, acabam ocupando uma parte muito grande da nossa mente. E aí fica difícil a gente focar só em uma história positiva, por exemplo, que a gente tem de parto, né? Então, é uma questão de colocar em primeiro plano e é uma questão de tamanho que está ocupando na sua mente também. É importante a gente saber que existe a possibilidade de dar certo, de ser legal e de ser tranquilo. É importante porque é a partir daí que a gente vai conseguir dar atenção, foco para aquilo que a gente acredita, né? Senão a gente não conhece, a gente não acredita. E por isso que é muito importante a gente pensar, e é uma das propostas do método, em se focar em histórias positivas de parto. Deixar de assistir muitas vezes aqueles filmes em que acabam contribuindo para essa nossa ideia errônea de parto, né? Filmes em que mostram a mãe sempre muito gritando, sofrendo, um parto muito rápido, um marido que está ali do lado e não sabe o que fazer, a mãe grita e xinga todo mundo, né? Essa é uma ideia, é uma versão só do parto. Mas é importante a gente saber que existem outras e se alimentar dessas outras formas, né? Eu digo no sentido assim, é importante a gente parar de dar atenção a essas, alimentar mais essas histórias negativas. É importante a gente parar de fazer isso, alimentar isso e começar a alimentar a possibilidade de dar certo, as histórias positivas, dar mais espaço para isso, né? Então, principalmente por causa disso, por causa dessas muitas histórias, desses mitos, dessas experiências negativas que estão muito próximas a gente, que vem sendo passado por gerações, ou mesmo que vem sendo comentadas nos encontros com os amigos, é que a gente precisa aprender a se desvencilhar desses pensamentos negativos, né? Dessas possibilidades ruins, daquilo que a gente não quer que se repita, principalmente, né? É por isso que a gente precisa começar a focar na possibilidade boa, abrindo as portas para que elas realmente possam acontecer. Então, a gente sempre fala, vamos focar nas histórias positivas de parto. Os gestantes precisam conhecer
histórias de famílias felizes, né? De gestação, de parto, de família mesmo, né? De criação de filho com tranquilidade, com prazer. E aprofundando mais um pouquinho ainda nesses conceitos e pensando já no cenário de parto mesmo, do ponto de vista da neurociência, se você muda a forma com que você pensa sobre a gestação e o parto, você muda fisicamente as conexões com o seu cérebro, o que vai mudar as reações do seu corpo, as sensações do trabalho de parto, por exemplo. Então, como eu falei antes, se você consegue ter na sua mente pensamentos positivos sobre as sensações do parto, do trabalho de parto, você consegue mudar a percepção que você tem dessas sensações, né? Você pode mudar a percepção da dor, então você pode conseguir, com um treinamento, claro que é a proposta do método, escolher a sensação que você vai sentir durante o trabalho de parto e durante o parto. E isso não tem nada a ver com estar inconsciente ou fugir das sensações, muito pelo contrário. Para você poder fazer isso, você precisa estar muito consciente, muito concentrado, muito conectado com o seu corpo, né? E assim você vai conseguindo realmente mudar essas sensações. A sensação, ela não precisa ser ruim para ser real. É você que escolhe exatamente o que você quer sentir. Então, uma frase bem conhecida do Carlos Drummond de Andrade fala um pouquinho sobre isso. Ele fala: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, é como se você vai passar por uma sensação, sei lá, intensa, mas você escolhe se você vai sofrer ou não. A sua percepção é que vai fazer, vai te dar uma sensação de dor ou não. Você que escolhe a sensação que você vai sentir. Então, é mais ou menos assim que funciona a hipnose, um monte de coisas que eu falei só para vocês terem ideia de um dos carros-chefes aí do método. E agora eu vou falar especificamente do método, o Hypnobirthing. Ele é um método que começou no Brasil há pouco tempo, há mais ou menos 2 anos, quando eu e mais algumas pessoas conseguimos trazer o primeiro curso para cá. E ele é um método muito bacana, e por isso que é usado em muitos outros países. Então, só para vocês terem uma ideia, ele foi desenvolvido, foi criado por uma norte-americana, ela se chama Mary Mongan, mais conhecida como Mickey, no início dos anos 90. E ela criou esse método, na verdade, só para ajudar a filha dela, que estava grávida pela primeira vez na ocasião, e que ela não queria que tivesse a mesma experiência negativa que ela teve de parto. A Mickey teve 4 filhos, 4 partos normais, mas em todos ela sentiu que a experiência de um parto tranquilo e saudável, como ela tinha se preparado para ter, foi roubada dela pelos protocolos hospitalares comuns da época. Então, quando a filha dela engravidou, ela pensou que ela não queria que a filha dela passasse pela mesma coisa que ela. E aí, na ocasião, ela já sabia que ia ter que fazer alguma coisa muito diferente, porque senão simplesmente ia entrar no que era mais comum, no que geralmente acontece, né? Ia entrar nos protocolos comuns da época. Então, ela juntou os conhecimentos dela sobre parto natural, tudo que ela conhecia na época sobre isso, já com os conhecimentos que ela tinha da larga experiência que ela tinha como hipnoterapeuta. E aí ela criou algumas aulas para ajudar a filha dela a voltar a acreditar nessa história de um parto natural e tranquilo e se conectar com o seu próprio corpo. Essas aulas acabaram fazendo muito sucesso, né? A filha dela teve um parto super tranquilo e confortável. E aí algumas pessoas conhecidas ficaram sabendo e também se interessaram pelas aulas, e depois algumas pessoas desconhecidas também ficaram sabendo, e aí a coisa ela foi aumentando, né? Ela foi reestruturando um curso e
e escreveu livros, né? Teve diversos plágios, obviamente, mas foi estruturando cada vez mais o método, a ponto de hoje ele ser ensinado em mais de 45 países do mundo. Como eu falei, já tomou uma proporção muito grande. E tirando a história, o que é uma coisa muito importante para a gente saber é no que a gente do Hypnobirthing se baseia para acreditar nessa possibilidade de um parto tranquilo, né? Então a gente se baseia nos escritos livros, principalmente de 2 autores do início do século passado, em que eles falam que, de acordo com as leis fisiológicas, todas as funções naturais e normais do corpo são realizadas sem risco ou dor. Esse é um conceito bem fácil da gente exemplificar. Então, todas as funções fisiológicas, é tudo o que o nosso corpo foi projetado para fazer naturalmente. Elas são realizadas sem risco ou dor. Muito fácil de exemplificar, só pensar, ou mesmo vocês daí já experimentarem. Levantar, por exemplo, o braço. Levantar, colocar para frente, para o lado, dobrar e abaixar. Se você faz isso, que é uma função fisiológica, sem risco ou dor, porque o parto, que é uma função fisiologicamente natural e normal para mulheres normais, saudáveis e seus bebês normais, porque ele não vai ser, né? Então a ideia é essa, para funções fisiológicas, a gente nunca vai precisar envolver risco ou dor. Tão simples quanto levantar o braço, né, e movimentar, pode ser o parto. É por isso que eles diziam que quando uma mulher saudável, carregando um bebê saudável, está vivenciando um trabalho de parto saudável, acreditando no parto, livre de dor, livre de medo e apropriadamente relaxada, o corpo dessa mulher funciona normalmente, sem dor ou intercorrência. Ou seja, na ausência de patologia, não há necessidade de dor no parto. O grande passo, eles diziam que o grande passo da medicina seria dar mais atenção para a causa do desconforto no trabalho de parto, no parto, do que nas formas de contorná-la, né? As famosas intervenções ou mesmo anestesia. Esses 2 autores, eles reconheciam os efeitos debilitantes do medo no decorrer do trabalho de parto, né? A gente sabe que na história da mulher nunca foi o medo do parto que criava terror na mente delas. A gente sabe que era e ainda é a coleção de mitos e concepções erradas que têm sido transmitidas através dos tempos. É isso que tem deixado muitas mulheres amedrontadas o suficiente para não conseguirem relaxar e parir naturalmente. Então, o problema é realmente o medo, né? Vamos pensar um pouquinho no o que acontece automaticamente como uma reação natural do corpo quando a gente sente medo. Quando a gente sente medo, uma reação instintiva, a gente vai ter 2 reações principais, de luta ou de fuga. Então, se o corpo da gente se prepara para lutar, a gente vai ter o sangue oxigenado redirecionado para os membros superiores para lutar. E para fugir, a gente vai ter boa parte do sangue bem oxigenado redirecionado para os membros inferiores, né, para as pernas, para poder correr, fugir. E se a gente pensar numa mulher em trabalho de parto, com medo, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Infelizmente, um redirecionamento do sangue mais oxigenado, que deveria estar no tronco, né, da mulher, relacionado lá ao útero, aos músculos e órgãos envolvidos no trabalho de parto. A gente vai ter esse sangue oxigenado redirecionado do tronco desses órgãos relacionados ao parto para as pernas ou para os braços.
Isso vai fazer com que os músculos do útero se contraiam, eles têm menos daquele sangue oxigenado, eles naturalmente vão se contrair, o colo do útero vai se apertar um pouco e isso vai gerar mais dor. Então, se a gente tem um colo do útero mais fechado, mais apertado durante o trabalho de parto, e a cabeça do bebê ali sendo empurrada a cada contração uterina, a gente vai ter mais dor. Essa região que deveria estar se abrindo está apertada e a cabeça do bebê apertando, né? A gente vai ter automaticamente mais dor. E dor vai levar a um trabalho de parto mais prolongado, porque é uma reação em ciclo, né? E conforme a gente vai tendo mais dor, a gente vai tendo mais tensão e a gente vai tendo um trabalho de parto cada vez mais comprido. O problema para a mãe é mais ou menos esse, porque a gente vai ter um trabalho de parto que não vai evoluir ou que vai ter muitas desacelerações. Mas para o bebê, o problema é um pouquinho diferente. Se no útero vai estar sendo privado daquele sangue oxigenado, o bebê vai parar de receber aquele bom aporte de oxigênio. Então, o oxigênio para o bebê vai ser limitado, o que vai muitas vezes contribuir para algum tipo de sofrimento fetal, que a gente geralmente observa com uma frequência mais baixa dos batimentos cardíacos dele, né? E aí a porta ou a janela para as grandes intervenções e até mesmo para a cirurgia. E se a gente pensar no contrário, numa situação de relaxamento, independente se é uma mulher em trabalho de parto, o que geralmente acontece com o nosso corpo quando a gente está relaxada é que a gente fica com todas as funções do nosso corpo bem harmonizadas, sincronizadas. Então, o que acontece quando a gente está, por exemplo, de férias, que a gente costuma estar bem relaxado, bem tranquilo, imaginando que você está em umas férias num lugar que você queria, com as pessoas que você queria, sem preocupação de dinheiro, ou do que fazer no dia seguinte, bem tranquilo, bem relaxado mesmo. Provavelmente você já consegue imaginar que nessa situação você vai estar com a pele bonita, com o cabelo bonito, né, com um cabelo mais brilhante, mais macio, conseguindo movimentar os intestinos normalmente todos os dias. A gente sempre imagina que a gente é relaxado, que a gente está sentindo o corpo bem, né? O corpo está leve, está funcionando bem, está saudável. A gente sempre associa, porque realmente é o que acontece. A gente sabe que a endorfina, que é um hormônio produzido pelo relaxamento, pelo estado de relaxamento, ajuda a sincronizar todas as funções normais do corpo. Então, uma mulher em trabalho de parto, se ela estiver relaxada, é exatamente isso que a gente vai encontrar. Uma harmonia entre todas as funções do corpo. A gente vai ter uma mulher em trabalho de parto com uma digestão normal, então vai ser mais difícil a gente ver a mulher vomitar, por exemplo, ter diarreia. A gente vai ver a mãe relaxada, ela está mais confortável, a gente vai ter um bebê mais confortável, a gente não vai ver desacelerações, paradas, né, no trabalho de parto, na progressão do trabalho de parto. A gente vai ter muitas vezes a necessidade das medicações, até de analgesia reduzida ou muitas vezes eliminada, então a possibilidade de um parto natural. O sistema autoimune da mãe vai permanecer forte, assim como o sistema do bebê. O trabalho de parto vai tender a ser mais curto, porque se a gente não tem dor atrapalhando, se a gente não tem tensão atrapalhando, está tudo fluindo muito bem, tudo bem sincronizado, a gente tende a concluir mais facilmente. A gente não tem nenhuma trava, que seria o que o medo, o estresse faz. A gente tem a coisa fluida, então sem parar nada tende a ser mais curto o trabalho de parto. E consequentemente a gente vai ter mães e bebês mais felizes, né? Mais saudáveis, mais felizes, mais confortáveis. Então a filosofia do hypnobirthing que é esse outro olhar para o cenário do parto e
para essas outras possibilidades, é que o parto é uma coisa natural, é normal e é saudável. E o parto tem um ritmo e uma fluidez natural, que é peculiar a cada pessoa. Então a gente fala que num processo fisiológico normal de parto, ou seja, na ausência de circunstâncias especiais, o que a gente costuma chamar de complicações, a gente não precisa de assistência. O que a gente precisa é apenas de paciência dos atendentes para resistir à tentação de atrapalhar o ritmo e a fluidez do processo. É como se a gente pensasse num salva-vidas, né? Cuidando ali de uma piscina ou de uma região do mar. O salva-vidas está ali tendo muitos banhistas e tem um que escolhe nadar, fazer lá um treino e voltar nadando crawl e tudo mais. Se ele olha, ele está ali para assistir, para salvar alguém que está precisando. E se ele olha aquela pessoa que está ali fazendo o que ela está querendo, ali fazendo o treino dela, por exemplo, ou brincando, mas mais devagar do que ele imagina que seria bom, ele pula ali na água para salvar, ele atrapalha todo o ritmo, a brincadeira da pessoa. Ela tem o ritmo dela, não precisa ser rápido ou determinada numa tabela para que seja bom. Ela tem o ritmo dela. Então, a ideia é que os assistentes de parto, eles vão só salvar quem realmente está precisando. O que a gente precisaria ver para que um salva-vidas pulasse na água para salvar alguém, é ver alguém se afogando, independente do ritmo que essa pessoa estava nadando antes, era mais rápido ou mais devagar. A ideia é que ele só vai interferir, só vai intervir se houver necessidade. E independente do ritmo, da fluidez natural da pessoa. Então, além de ser uma filosofia, né, um jeito específico de ver as coisas, o hypnobirthing é um método de preparação para o parto, que baseado nessas premissas que eu acabei de falar, né, que o corpo da mulher foi concebido para parir, que não precisa doer, que o medo, a tensão é que atrapalham o processo, a gestação, o parto, o vínculo e até a amamentação. Baseado nessas premissas, a gente tem o objetivo de ajudar a gestante a dar à luz de maneira mais fácil, mais confortável, mais tranquila, amorosa, permitindo que ela, né, a gestante e a família realmente curtam um momento especial, né? Curtam o parto como uma celebração da vida, como a primeira festa de aniversário do bebê mesmo, que na verdade é, né, o primeiro aniversário dele. E que isso possa ser vivido com uma conexão com o bebê. Então o bebê também faz parte dessa comemoração, ele também faz parte, ele também está conectado com a família, né, com o pai, com a mãe, desde da barriga e principalmente nesse processo de nascimento. Então, a gente costuma proporcionar isso, né, esses conhecimentos através de um curso. É um curso um pouco mais longo do que os cursos de preparação para o parto que a gente está acostumado a ver. É um curso de 12 horas e meia, que é para poder passar todo esse conteúdo, para ser uma oportunidade, obviamente, para praticar as técnicas que a gente passa, as ferramentas e tal, e para tirar dúvidas, claro, né? Então, nesse curso a gente vai ter uma explicação detalhada do que é esse processo fisiológico e normal do trabalho de parto, né? Então, como que o útero e os outros músculos e órgãos envolvidos no parto funcionam durante um trabalho de parto normal. E a gente vai explicar com isso, vai conseguir chegar nesse ponto de que a dor não é necessariamente inerente ao processo de parto. Com isso a gente vai conseguir trazer mais consciência, né, para a mulher ou mesmo para a família. Quando a gente sabe o que está acontecendo com o nosso corpo, a gente fica menos assustado. E quando a gente sabe, a gente colabora mais para que isso continue acontecendo, fluindo, né?
É um curso que também a gente vai ensinar algumas técnicas para a liberação dos medos, os pensamentos limitantes e a manutenção do relaxamento, né? Para evitar ou minimizar a dor e para ajudar nesse processo de se prender ao que é mais importante nas escolhas da pessoa. Então, essas técnicas envolvem a auto-hipnose, né? Como eu expliquei, são sugestões que vão promover mudanças no cérebro, no corpo, alinhando e abrindo as portas para que o que a mãe, a família deseja poder realmente acontecer. A hipnose vai funcionar, como eu falei, como uma lente de aumento, algo que vai ajudar a colocar foco naquilo que quer que a mulher escolheu para acontecer. E algo que você tem conhecimento, algo que está dentro de você, não é nada de fora, mas algo que você sabe que pode acontecer, que geralmente é o caso. A gente sabe, a gente nasce com essa capacidade de gerar e parir, e a gente só precisa resgatar dali de dentro aquela crença, aquela confiança, que muitas vezes foi roubado por causa dessas histórias todas, né? Então a gente vai ensinar algumas técnicas de auto-hipnose. A gente usa bastante as afirmações positivas relacionadas ao parto, né? Reforçando a possibilidade de uma boa experiência, conduzindo o corpo para esse relaxamento profundo e para a conexão com o bebê. E exatamente por isso que a gente tem o cuidado de mudar um pouquinho o vocabulário que a gente usa, né, relacionado à gestação e ao parto. Então a gente escolhe palavras mais suaves, uma terminologia mais lógica, ao invés da terminologia médica que a gente está acostumado a ouvir. A gente escolhe algumas coisas que são mais lógicas da gente chegar, e coisas que remetem a gente a coisas mais suaves e mais tranquilas. Então, eu vou dar um exemplo sobre isso. Quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente de parto, a gente pensa em dilatação, né? Se a mulher teve ou não teve dilatação. Quando eu falo isso, quando as pessoas falam isso, muita gente não consegue imaginar o que é essa dilatação, nem onde ela acontece, nem o que é dilatar e o que isso promove, o que isso faz de diferença no parto. Mas se a gente substitui essa palavra para palavra abertura e afinamento, né, se referindo ao colo do útero, fica mais fácil a gente conseguir imaginar o que realmente está acontecendo. Que é isso, o colo do útero está mais grossinho durante a gestação, precisa ser para que o bebê fique lá, e no trabalho de parto ele vai se abrindo de cima para baixo e vai afinando e vai se abrindo mesmo. Então usar um termo mais lógico e que é um pouco mais suave do que pensar em dilatação é melhor, ajuda a gente a se conectar com o que está acontecendo, a entender um pouco melhor o processo e a pensar no processo de uma forma mais positiva. Então, uma outra palavra, por exemplo, que substitui uma comumente usada, que é o canal vaginal, né? A gente substitui esse termo por caminho do nascimento, por onde o bebê vai passar para nascer, né? Qual é o caminho que ele vai percorrer. Ao invés de a gente pensar exatamente num tubo, né? Num canal vaginal. Enfim, a gente usa muitos termos desses que ajudam a gente nessa questão da auto-hipnose, nas afirmações positivas. E é por isso que muitos de vocês que já ouviram falar do método percebem que a gente não costuma usar o termo contração. A gente se refere à contração como uma onda. Uma onda porque é algo que vai ser sentido mesmo pela gestante, mas é uma coisa natural, uma coisa fluida, tranquila, é uma coisa que vem e que passa, né? E não uma contração que dá pra gente a ideia de uma coisa, né, presa, dolorida, intensa demais. Tá? Então, só para dar alguns exemplos, é uma das ferramentas que a gente usa associada aí com a auto-hipnose. A outra ferramenta também associada com a auto-hipnose é o relaxamento profundo mesmo, né? O relaxamento profundo ele vai ser importante para
para te ajudar a promover essas alterações físicas e químicas no cérebro e no corpo, e também para deixar o seu corpo funcionando bem, todo sincronizado, né? No ritmo natural dele, no ritmo, respeitando o ritmo do seu bebê e tudo. Então, a gente sabe que com a liberação de endorfina a gente vai promover essa harmonia entre do funcionamento dos órgãos do corpo, assim como a gente vai ter uma diminuição da sensação de dor mesmo, porque a endorfina é um anestésico mais poderoso até do que a morfina. Então, quando a gente tem endorfina durante o trabalho de parto, a gente tem um trabalho de parto mais confortável. É importante pensar em promover esse relaxamento para diminuir os níveis de dor também, né? Para conseguir isso no parto, obviamente, a gente precisa treinar também, então é por isso que a gente propõe um curso onde as técnicas são passadas, mas alguns desses exercícios também estão propostos no vídeo, também vale muito a pena para aprender um pouquinho do método. E é isso, que a ideia é que você vá se preparando, vá treinando, para que no dia do parto você consiga acessar isso de uma forma mais rápida e bem útil, né? E bem viva. Mesmo se a gente pensar não só no dia do trabalho de parto, no benefício do relaxamento, não só no dia do trabalho de parto, né? Enquanto você está praticando na sua prática diária ou quase diária, que é a nossa proposta, a gente tem um benefício desse relaxamento, assim, rápido mesmo, né? Toda vez que você relaxa, que você manda a informação, né, para o seu corpo ir relaxando, e se você pensar nos relaxamentos mais comuns, cada parte do corpo, você está trazendo um benefício já muito grande para o seu corpo naquele instante. Mesmo que você não vá usar esse exercício para o dia do trabalho de parto, estou dizendo, mas mesmo assim, para aquele dia que você praticou, já valeu a pena aquele relaxamento. A gente sabe que isso está relacionado até com a posição que o bebê fica no útero, né? A gente sabe que isso está relacionado às sensações que a mulher vai sentir durante a gestação, se ela está mais confortável, se sentindo mais pesada, mais leve, né? Mais tranquila. Isso acaba influenciando, sem dúvida. Outra técnica que a gente usa, outra ferramenta que a gente ensina com métodos são os diferentes tipos de respiração para os diferentes momentos do trabalho de parto. Então, também bem associado com a fisiologia do trabalho de parto e do funcionamento dos órgãos, a gente propõe uma respiração diferente para as ondas, né, para as contrações, durante o primeiro estágio do trabalho de parto, uma respiração que vai respeitar o movimento natural do útero, que é de projeção para frente. Então, ao invés de a gente contrair o abdômen, a gente vai dar espaço para que o útero seja projetado para frente e não encontre bloqueios ao fazer isso, né? Ao ter esse movimento para frente, assim a gente diminui o nível de dor. Assim como, por exemplo, uma outra respiração que ajuda muito as mulheres na hora do parto mesmo, né? Na hora que o bebê está saindo. Então, uma respiração que não propõe que se empurre o bebê ou que faça força para o bebê sair, né? Uma respiração que vai propiciar o relaxamento mesmo do assoalho pélvico para diminuir o risco de laceração do assoalho pélvico do períneo, né? A outra proposta do método é ajudar os pais a se conectarem com o bebê. Então, como eu falei, a gente tem a visão de que o bebê já está absorvendo tudo do ambiente dele, das pessoas que estão em volta dele, desde o momento da concepção. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso e como que os pais vão se conectar com esse bebê desde já. E até porque a gente sabe que isso muda como os pais, e principalmente a gestante, se relaciona com a gestação e
algumas limitações ou algumas alterações da rotina e do dia a dia dela. Então é como se a gente, né, como se eu falasse para você agora, não pode comer caqui. Provavelmente a coisa que mais fica na sua cabeça é: eu quero comer caqui. Puxa, que droga, não posso comer caqui. E provavelmente se eu dissesse para você: olha, você pode comer uva, pera, banana, maçã, jaca, mamão, melão, melancia, talvez você nem fosse sentir falta do caqui. Então, a ideia de quando a gente consegue fazer esse vínculo da família, da mãe, com o bebê, já desde o começo, é que o foco muda um pouquinho, né? Se a gente pensa: eu preciso fazer atividade física porque eu tô grávida, é diferente de: eu vou fazer atividade física porque eu quero caprichar para o meu bebê, eu quero ajudá-lo a se desenvolver bem e ter uma gestação saudável, um parto, né, saudável. É diferente mudar ao invés de eu pensar: eu não posso comer, por exemplo, fritura, porque isso não é bom durante a gestação. Eu posso mudar isso para: eu vou comer muito saudável, né? Para eu passar uma gestação tranquila, para eu estar alimentando bem o meu bebê, mandando os nutrientes que ele precisa. E esse vínculo acaba ajudando muito, na verdade, as mulheres a tomar decisões de uma forma mais consciente e melhores para si mesmas e para o bebê, né? Para a gestação. E a percepção delas para todas essas decisões também fica mais tranquila e melhor. Então, é super bom muitas vezes a gente ver que a partir daí é que a mulher começa a pensar melhor na equipe que ela vai ter durante o trabalho de parto, ou em quais as medidas de saúde que ela vai, né, se balizar para poder seguir com a gestação e com o parto de uma forma mais saudável, né? Com tudo isso, o que a gente acaba conseguindo, né? Qual que é a vantagem do hypnobirthing? Quando as pessoas elegem esse método para seguir a gestação e o parto, é que a gente consegue eliminar aquela síndrome, aquele ciclo de dor que gera tensão, que gera medo, que gera mais dor, que gera mais tensão, que gera mais medo, né? A gente consegue quebrar esse ciclo e aí a gente consegue encurtar mesmo a fase de afinamento e abertura do trabalho de parto. Então, por isso que a gente costuma ver partos mais curtos, de 2h30, de 3 horas, 4 horas, até de 6 horas. É bastante comum para quem pratica o método. Com isso, encurtando esse trabalho de parto, a gente costuma ter uma mãe e, obviamente, um bebê menos cansado no final do trabalho de parto, o que é uma vantagem muito grande, porque a mãe, quando tem um trabalho de parto muito comprido, tende a ficar muito cansada no final do trabalho de parto, e é isso que muitas vezes acaba roubando a cena do trabalho de parto, né? Ela, tão cansada, às vezes não chega bem no final, né? E obviamente o bebê também, ele também, um trabalho de parto muito comprido, gasta muita energia e às vezes o final não é tão tranquilo, às vezes é mais problema para ele, né? Ele também está mais cansado. E claro que se a mãe e o bebê chegam no final do trabalho de parto menos cansados, eles têm também um pós-parto melhor, né? Mais tranquilo. Então essa é uma super vantagem para as pessoas que utilizam o método e conseguem atingir isso de deixar o trabalho de parto mais curto mesmo. Uma outra coisa que eu acho que é uma vantagem muito grande é que o método propõe uma participação muito ativa do acompanhante de parto, né? Então, uma vez que ele também faz o vínculo, uma vez que ele também é responsável por aquela gestação, ele também participa ativamente de todo o processo de parto e de gestação, né? É muito
muito bom ver, na verdade, os acompanhantes, que muitas vezes são os companheiros ou as companheiras, participando do trabalho de parto e sabendo realmente o que fazer, né? Se sentindo inteiros para estar ali curtindo, apoiando e participando mesmo. Então, isso é uma vantagem muito grande, eu acho, dessa visão que a gente consegue trazer com o método e com as técnicas de vínculo, né, que se fazem. É muito legal. E como eu acho que uma outra vantagem importante de se citar com relação ao método é que, apesar da gente trabalhar bastante com visualizações, com as afirmações e todo esse vocabulário, a gente nunca fecha uma expectativa com relação ao parto. A gente até trabalha com visualizações sobre isso e tudo, mas na verdade sempre com a ideia de abrir as portas da mente para que isso possa acontecer. Ao invés de fechar uma expectativa num quadradinho, a gente na verdade está sempre trabalhando a abertura da mente para que isso possa fluir e realmente acontecer. E sem dúvida, o método sempre vai ser bom. Na verdade, se você ficar relaxado, é algo que vai te trazer um benefício instantâneo naquele momento, mesmo que você precise de alguma intervenção ou mesmo de uma cirurgia, o relaxamento já te trouxe um benefício, né? Então a gente nunca tem expectativa realmente de como vai acontecer, mas sempre tem um benefício, né? Sempre vai ser melhor você ter estado relaxado ou tranquilo ou consciente, simplesmente consciente do seu corpo e do seu bebê, do que você não está. Então sempre vai trazer um benefício, sempre vai trazer um conforto maior do que se você não tivesse, né, nessa situação. A gente acredita que realmente trazer os bebês ao mundo de uma forma suave e calma tem um efeito que dura uma vida toda. E até mais, como a gente tem visto nos estudos recentes, que é um efeito que dura gerações mesmo, né? Que a partir de um nascimento tranquilo e gentil é que as pessoas vão conseguir se tornar seres humanos tranquilos e gentis e gerar outros seres humanos dessa mesma forma. Acho que essa é uma das coisas mais importantes e acho que é com essa reflexão mesmo que eu gostaria de me despedir de vocês e que eu gostaria que vocês soubessem, conhecessem ou se lembrassem mesmo. É pensar bastante nesse ciclo de nascimento e de se tornar ser humano mesmo. Tá bom? Para quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer histórias de famílias brasileiras que praticaram o método, ou ver vídeos de parto, hypnobirthing, ou acompanhar o meu trabalho aqui no Brasil com o método, tirar dúvidas, ou participar de cursos e outros eventos do Hypnobirthing Brasil, é só acessar o site www.hypnobirthingbrasil.net ou a página do Facebook, que é Hypnobirthing Brasil. E lá, inclusive, na página do Facebook tem sempre curiosidades, tem sempre relato de parto, tem estudos que vão sempre comprovando e corroborando as premissas do Hypnobirthing. Então, podem aproveitar para curtir todo o material que tem disponível, um post novo todos os dias. Pode entrar em contato comigo por e-mail também, hypnobirthingbrasil@gmail.com, ou me telefonar no número que é daqui de São Paulo, 11 987 501 774. Fiquem à vontade, para mim é sempre um prazer falar sobre isso e ajudar mais pessoas a vivenciarem essa experiência tranquila de nascimento, de parto, e ajudar pessoas interessadas a encontrar seu caminho, a se conectarem mais com seus corpos, com seus bebês. Então, para mim é sempre um prazer. Fiquem super à vontade mesmo, aproveitem bastante material, entrem em contato se precisarem de alguma coisa, e muito obrigada!
Muito obrigada mais uma vez pelo interesse de vocês e pela oportunidade de estar falando um pouquinho aqui para vocês no SUFEM, né? Um simpósio online de saúde integrativa feminina. Muito obrigada.